Faz sentido? Vamos falar sobre. Hoje estamos aqui com o Ricardo Bertolucci, secretário de Turismo de Gramado, e vai nos falar um pouco sobre o papel e a importância dessa secretaria para a nossa cidade. É isso, obrigado, Gil, obrigado ao Boulevard estar aqui para explicar um pouquinho. Eu acho que é muito fundamental. Às vezes gera uma confusão porque nós temos duas entidades, dois organismos que cuidam do turismo da cidade de maneira pública. Uma delas é a Gramado Tour, né, que é a nossa vizinha aqui, é uma autarquia que desenvolve os eventos da cidade a partir de 2002 ou desde 2012, né, que foi quando ela foi criada. E a outra estrutura é a da Secretaria de Turismo, que é quem trabalha a representação institucional do destino, quem representa o destino dentro de uma lógica de mercado mesmo, né? Acho que é importante ressaltar que destinos turísticos, eles trabalham sempre a partir de um viés muito comercial também, né? Porque a gente tem que entender que o destino turístico ele está inserido numa prateleira de mercado. Ou seja, Gramado compete com outras cidades que são cidades turísticas do Brasil, e a gente, enquanto Secretaria de Turismo, trabalha, dentre outras estratégias, com a promoção turística da cidade. Então, a gente leva Gramado, por isso muitas vezes as pessoas veem que alguém do meu time ou eu, a gente está viajando, né? A gente faz essas viagens exatamente para representar institucionalmente o município em feiras de turismo, em workshops próprios da cidade, onde a gente capacita uma série de agentes de viagem que são vendedores do destino. Estava conversando com o prefeito Nestor na semana passada e estava trazendo para ele assim uma forma bastante achei bastante interessante de explicar como que funciona o mercado, né? A gente estava debatendo alguns assuntos e aí eu disse, se a gente fosse explicar numa conversa informal, se a gente fosse explicar como que funciona o mercado de turismo de uma maneira muito breve, ele basicamente funciona numa lógica de atacado para comércio, ou seja, as operadoras de viagem do Brasil, elas são grandes atacados que criam produtos que vão ser distribuídos para agências de viagens depois, que são as lojas, os comércios que são voltados ao público final. E a partir desses comércios, as pessoas consomem os produtos turísticos. Então, quando a gente vai para uma feira de turismo, para um workshop que é próprio do destino, ou para algum evento específico, a gente está fazendo isso, a gente está capacitando vendedores do nosso destino. Ou seja, muitas vezes a gente reúne aí, em algumas feiras ou alguns eventos, mais de 200, 300 agentes de viagem que estão adquirindo conhecimento do nosso destino para poder vender, né? E quanto mais a gente vem conhecendo e vendendo, mais a gente recebe na nossa cidade. Esse é um dos papéis da secretaria, que é essa representação, mas não só. O que eu falei aqui para vocês agora é que a gente chama de negociação B2B, ou seja, business to business, né? Que é a secretaria conversando com o mercado de turismo. Mas a gente também faz o relacionamento com o público final, ou seja, quando a gente traz para Gramado um press trip, que a gente chama, né? Ou seja, uma comitiva de jornalistas de viagem, ou jornalistas de lugares diferentes, ou criadores de conteúdo, ou influenciadores, a gente está se relacionando com o público final, que é o público que está consumindo aquele influenciador ou aquele veículo. E aí a gente vai apresentando a cidade, porque a cadeia produtiva ela sempre vai funcionar dessa forma. Eu preciso gerar o interesse no consumidor e para gerar o interesse eu preciso apresentar uma mídia para ele. Ele precisa ser impactado de alguma forma pelo destino. E depois ele tem que saber onde comprar o destino. E aí vem as agências de viagem. E as operadoras, naturalmente, que são quem distribui para as agências de viagem. Então é uma lógica que funciona dessa forma e que é inteligente, ou seja, a gente negocia com a operadora, treina a agência e gera o desejo a partir do consumidor final. Além disso, a gente já trabalha com toda uma parte de inteligência de setor, né? Nós temos o Observatório de Turismo, o setor aqui de inovação e inteligência da Secretaria, onde a gente trabalha com novos projetos, sempre pensando em sustentabilidade do setor, do território, onde a gente busca dados relevantes, tanto para a gente tomar decisões, quanto para a gente oferecer para o trade local, que também possa basear suas tomadas de decisão. Lembra que eu falei, é mercado, e o mercado precisa ser suprido com dados, Ju. Ou seja, quanto mais dados eu puder oferecer para um empresário, para um gestor, mais ele vai ter assertividade na hora de tomar suas decisões. Então, o nosso observatório aqui, ele cruza todos os dados de fluxo da cidade, origem de destino, perfil de visitante, para poder oferecer isso para o nosso trade tomar as melhores decisões e para a gente também poder tomar as melhores decisões, inclusive do ponto de vista promocional. E para além disso, a gente ainda tem toda uma parte de receptivo local, né? Então, a central de atendimento ao turista, que nós temos nos 2 pórticos de acesso e mais na Praça Major no Colete, são geridas também pela Secretaria de Turismo. A gente tem uma parceria muito forte também com as secretarias que são responsáveis pela gestão de manutenção da cidade, né? Então, seja agricultura, obras, esportes, lazer, enfim, trânsito. A gente também faz uma interlocução para trabalhar a manutenção e gestão desses espaços que são turísticos da cidade.
Por exemplo, nós temos algumas concessões que estão sob a jurisdição da Secretaria de Turismo, como a dos Pedalinhos do Lago Negro, como a do Museu do Festival de Cinema, o Palácio do Quiquito, que também são estruturas que estão, de alguma forma, gerenciadas pela Secretaria de Turismo. E, por fim, eu acho que não menos relevante, a gente também trabalha com uma lógica de desenvolvimento do turismo rural da cidade e de novas formas de roteiro que valorizem alguns territórios da cidade. Pontualmente, a gente tem discutido muito, mais recentemente, esse turismo rural, de base comunitária. Nós já contabilizamos mais de 70 atrativos turísticos no interior de Gramado. A gente tem provocado um trabalho relevante também nesse sentido, porque nós temos hoje 4 roteiros oficiais que são também geridos pela Secretaria por meio de uma concessão. Mas a gente já identificou que também é muito relevante que a gente possa criar um fluxo diferente, autoguiado também, que não dependa só do turismo convencional, né, do roteiro convencional, que entra num ônibus e vai até lá, aquele local do interior, porque a gente também gere o desejo e consiga levar o visitante de maneira autoguiada até o nosso interior, valorize os territórios, a presença das pessoas naqueles territórios. Então, o turismo rural também é algo muito relevante. E aí, acho que o grande ponto, né, aí sim, por fim, a gente desenvolveu recentemente todo o reposicionamento da cidade a partir de um place brand, que também é um estudo de inteligência muito forte. Colocamos o novo posicionamento, que é o Gramado Feito de Histórias na Rua, mas o posicionamento do Gramado Feito de Histórias, ele é só uma imagem que sustenta toda uma narrativa nova que é baseada em ações. Então a gente tem todo o estudo do Place Branding que a gente também está conduzindo por aqui. Dentre coisas desse Place Branding, a gente acabou de colocar junto com a Secretaria da Agricultura na rua, ou vai colocar oficialmente em breve, um concurso de jardins, né, que vai ser o primeiro concurso de jardins, assim, pelo menos na história recente de Gramado, para valorizar aquelas pessoas que trabalham de maneira voluntária nesse sentido, que embelezam as cidades também. Mas a gente tem várias outras coisas, estamos envolvidos com a Secretaria de Inovação, na Maratona de Tecnologia Estudantil, que está lidando com o turismo também. Então são várias frentes diferentes que colocam o turismo como protagonista. Aliás, como tem que ser, o turismo é um protagonista da cidade e a gente tem procurado também colocar a Secretaria dentro desse protagonismo. Nossa, é uma satisfação a gente ouvir todos esses feitos, né, Ricardinho? Porque Gramado tem a Secretaria de Turismo desde a década de 70, né? Através do nosso primeiro secretário, Romeu Dutra. Isso. E a gente tem aí como uma mola propulsora, né? E um mercado pujante da nossa cidade. Então, para nós gramadenses, para quem mora em Gramado, para quem deseja vir, é importantíssimo termos o conhecimento de todos desses feitos que a Secretaria faz pela nossa cidade. Então, muito obrigado por apresentar, por esclarecer e a gente ter mais conhecimento sobre esse conteúdo tão relevante. Eu que agradeço, sempre à disposição.